Got me falling right. As pessoas da minha cidade viviam comentando. Tinha algum apostador milionário que todo mês ganhava algum sorteio na loteria. O que eles não sabiam é que eu era esse apostador e, na verdade, eu não era um apostador qualquer. Afinal de contas, nos últimos meses, eu tinha ganho mais de 390 mil reais em prêmios. De lá para cá, minha vida mudou completamente e para muito melhor. Tudo isso aconteceu porque eu desenvolvi um método que aumentou as minhas chances de ganhar na loteria em 80%. Uma metodologia baseada em chances e probabilidades matemáticas e que pode ser usada por qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro de verdade, sem depender exclusivamente da sorte. Nesta apresentação, eu vou te contar como foi que desenvolvi essa fórmula que está sendo usada por mim e por milhares de pessoas comuns que estão ganhando prêmios todos os meses. Então, assista até o final se você quer descobrir como também pode aplicar esse mesmo método que me fez ganhar 390 mil reais nos últimos meses. Antes de explicar tudo isso, deixa eu me apresentar. Me chamo Fernando, tenho 45 anos, sou casado com a Patrícia há mais de 20 anos e temos 2 filhos. A Fernandinha com 12 e o Murilo com 15. Eu sou formado em matemática e até alguns anos atrás trabalhava em uma multinacional, ganhava muito bem e podia proporcionar uma qualidade de vida muito boa para minha esposa e filhos. Mas a minha realidade mudou totalmente quando fui despedido 4 anos atrás. Hoje eu agradeço essa demissão porque ela foi o pontapé que eu precisava para mudar a minha vida. Então, como eu vinha dizendo, sou matemático e acho que até por isso nunca fui muito fã de jogar em loterias. Sempre achei um desperdício de dinheiro, para ser mais sincero. Você já deve ter ouvido aquela frase: é mais fácil um raio cair na sua cabeça do que você ganhar na loteria. Como um bom matemático, eu concordava com essa afirmativa. Só que, quando eu fiquei desempregado, comecei a passar por diversos problemas financeiros. Foram meses esperando alguma oportunidade aparecer, esperando o telefone tocar e nada. Quer dizer, o telefone até tocava bastante, mas eram só os cobradores. Eu estava realmente desesperado. Minha esposa sempre foi minha grande motivadora, mas à medida que os boletos foram chegando e a nossa reserva financeira acabando, esse apoio também foi se diminuindo. A minha situação estava tão complicada que comecei a ter indícios de depressão. Sem emprego e sem saber o que fazer para mudar, ficava o dia inteiro assistindo televisão. Um hábito que eu comecei a ter é de assistir os telejornais, que por incrível que pareça, passam um dia inteiro em diversos canais. Na minha cabeça, eu precisava ficar antenado nas notícias sobre o mercado. Aquilo de alguma forma poderia me ajudar. Eu estou te falando isso porque essa é uma parte importante da minha história e você já vai entender o porquê. Nesses jornais, é comum eles falarem os números dos sorteios da Loto Fácil, Mega Sena e tantos outros. No começo eu ouvia esses números e eles não me diziam absolutamente nada. Eu só ouvia o apresentador dizendo que o prêmio estava acumulado para não sei quantos milhões e imaginava como seria a minha vida com aquele dinheiro. Eu via aquilo só por curiosidade mesmo, mas depois de alguns meses comecei a notar alguns padrões. E em primeiro instante pensei que aquilo fosse coisa da minha cabeça, mas comecei a prestar ainda mais atenção nos resultados das loterias. Se houvesse um padrão, eu poderia enxergá-lo e assim aumentar as minhas chances de ganhar aqueles prêmios. Como que não me faltava era tempo, resolvi fazer uma pesquisa mais aprofundada com os resultados dos sorteios nos últimos 2 anos. Nessa pesquisa, acabei encontrando alguns padrões, ou seja, números que se repetiam muito mais do que outros. Coloquei todas as sequências numéricas dentro de uma tabela no Excel e dentro de um tempo eu já tinha uma média estipulada de probabilidade de determinado número ser sorteado. Mais do que isso, eu tinha encontrado o que eu achava ser a fórmula exata para aumentar drasticamente as chances de ganhar os sorteios. Bom, era isso pelo menos que eu pensava. Na minha cabeça estava tudo claro, era pura matemática. Então, comecei a criar esquemas com diversas combinações para os jogos
e assim chegar cada vez mais perto de ganhar na loteria. Foram meses estudando até que eu achei que tinha chegado à sequência de jogos perfeita, infalível. Agora era só ir na lotérica mais próxima e pronto, eu estaria milionário. Mas não foi isso que aconteceu. Naquela época eu estava realmente ferrado de grana. Apesar disso, consegui R$ 200 para investir em alguns bilhetes e fiz as minhas apostas. Foram algumas horas de muita ansiedade. Cabeça a 1000 por hora, coração acelerado. Aquele poderia ser o dia mais importante da minha vida. Chamei todo mundo para a sala e sentamos em frente à TV e ouvimos as sequências de números sorteados. À medida que eu ia conferindo os bilhetes, ia me batendo desespero. Eu não queria acreditar que aqueles meses de estudo tinham sido em vão. Não queria acreditar que mesmo sem dinheiro para pagar a conta de luz eu tinha jogado no lixo R$ 200. Depois de conferir todos aqueles bilhetes, eu não conseguia nem olhar na cara da minha esposa de tanta vergonha que eu estava sentindo. Só que nesse mesmo momento eu olhava para os meus filhos e percebia que desistir não era uma opção. Eu sabia que o caminho que eu tinha escolhido fazia sentido, mas não sei como, eu tinha deixado passar alguma coisa diante dos meus olhos. Passei noites e mais noites em claro procurando essa resposta. Minha cabeça chegava a doer de tantos cálculos e anotações. Em um desses dias, depois de passar horas no escritório, resolvi ir dormir e no exato momento em que coloquei a cabeça no travesseiro, veio um estalo na minha cabeça. Nossa, como é que eu não percebi isso antes? Foi o que eu falei para mim mesmo quando notei finalmente uma brecha no sistema de sorteios. Por um lado, eu estava completamente empolgado com aquela descoberta, mas por outro, me achando o cara mais burro do mundo por não ter descoberto aquilo antes. Depois de algumas semanas trabalhando nessa teoria, eu já tinha alinhado novamente toda a sequência, todos os números e acreditava que as minhas chances de acerto tinham aumentado em 80%. Agora só restava testar todo aquele estudo e ver se de fato eu tinha um modelo para ganhar dinheiro com jogos de loteria. Era tudo ou nada. Se eu não ganhasse, iria abandonar toda aquela história e voltaria a procurar um emprego, mesmo que fosse fora da minha área de atuação. Escondido da minha esposa, consegui juntar R$ 200 para investir nas apostas. Se ela soubesse disso, jamais deixaria eu usar esse dinheiro para os jogos. Bom, a sorte estava lançada. Ou melhor, o método estava lançado. Com os R$ 200, fiz apostas na Loto Fácil, Mega Sena, Lotomania e Time Mania. Dessa vez não tinha contado para ninguém. Estava eu, sozinho diante da TV, enfrentando minhas angústias e morrendo de medo de saber o resultado. Eu sabia, ao menos, que o fator sorte estava fora do jogo. O que eu tinha feito era pura matemática, pura metodologia. Finalmente chegou a hora do sorteio e juro que por um momento achei que fosse ter um ataque. Meu coração pulsava forte e minhas mãos tremiam. Com um simples papel e minha velha e boa caneta Bic, eu anotava cada um dos números. Chegou a hora então de conferir. E à medida que contava os números, a minha esperança aumentava. Quando terminei de ver o cartão, eu vi que tinha ganho na Loto Fácil e comecei a chorar. Fiquei em choque. Não podia acreditar naquilo que estava acontecendo. Depois disso, claro, saí correndo pela sala gritando feito um louco. Era uma mistura maluca de emoções. Eu não sabia se ria, se chorava, se abraçava meus filhos. Esse foi muito provavelmente o momento mais feliz da minha vida. Minha mulher, toda assustada e sem entender o que estava acontecendo, dizia para eu me acalmar. Depois contei com mais tranquilidade o que tinha acontecido. Patrícia, nossa vida mudou a partir de agora. Nós ganhamos quase R$ 80 mil na Loto Fácil. Assim que eu disse aquilo, eu podia ver as lágrimas caindo dos seus olhos. Ela me abraçou forte por vários minutos enquanto se desculpava por ter duvidado de mim. Eu não a culpo, pois durante muito tempo eu mesmo duvidei da minha capacidade. Essa noite foi bem especial para nós, já que foi quando saiu uma tonelada das nossas costas. Esse dinheiro nos permitiu pagar todas as contas atrasadas e me deu caixa para continuar aplicando o meu método nas loterias, claro. Todos os meses, sem exceção, eu conseguia ganhar alguns grandes prêmios e outros pequenos. Cada vez mais eu me aperfeiçoava e ficava melhor nas apostas. Elas acabaram se tornando um negócio, já que eu investia um valor
e tinha um retorno de 100 ou 200 vezes mais. Um negócio bem lucrativo, eu diria. Ganhei prêmios de 120 mil, outros de 13, de 22, mas o importante